Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia sobre os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. A playlist que é obra do nosso amigo Economicão que está aqui do meu lado. Diga lá, companheiro! Tudo bem, pessoal? Aqui é o Economicão. Raposinho, é verdade que você farejou uma questão bem pegajosa? É, Economicão, estou com um mau pressentimento. Diga lá, Raposo, estou curioso para ver qual que é a questão que você trouxe pra gente. E aí, pessoal? Isso mesmo, Economicão. Temos que lembrar a importância de considerar apenas o que está escrito no enunciado. É, Raposinho, boa dica. Vou repassar esse tema com os nossos alunos. Quando tem uma questão pegajosa, uma questão difícil, você tem que se ater exatamente ao que está escrito no enunciado. Não pode extrapolar, senão você acaba errando, você acaba caindo na armadilha, né? Beleza, vamos então à sua questão. Manda aí. Questão da CES Gran Rio para o IPEA, o cargo técnico de planejamento e pesquisa, concurso agora de 2024. Um consumidor maximizador de sua função utilidade gasta toda a sua renda comprando a preços de mercado quantidades positivas de 10 bens. Os preços são todos positivos e 9 deles diminuem 10%, sendo que, no caso de um dos bens, o bem Z, o preço não se altera. Na sua nova posição de equilíbrio maximizador de utilidade, o consumidor compra a mesma quantidade de Z que comprava inicialmente antes da mudança dos preços. Logo, portanto, amigos e amigas, estamos diante do quê? Estamos diante de uma questão do tipo positiva. Olhem lá, olhem lá, olhem lá, olha lá, olha lá, olha lá. Beleza? Vou ficar aqui perto do logo aqui para deixar bem claro que nós temos que encontrar a alternativa correta entre essas 5 opções aqui. Beleza? E como eu já disse para vocês, é uma questão pegajosa. Vamos lá então, amigos e amigas. Vamos analisar primeiro a letra C de casa. A letra C de casa fala do gasto do consumidor. Diz assim, o gasto do consumidor comprando os demais bens que não Z aumentou após a alteração de preços. Então, amigos e amigas, será que é isso? O gasto com os demais bens que não Z aumentou após a redução de preço, porque aqui é no cantinho, bem no cantinho inferior aqui, porque nós temos que levar em conta o conselho do Raposinho. Dá para dizer que o gasto do consumidor comprando os demais bens aumentou após a alteração de preço com o que está aqui no enunciado? Será que dá para fazer isso? Olha lá. O que a gente tem denunciado, o consumidor compra a mesma quantidade de Z e não fala nada dos outros bens. Ó, dizer que aumentou é problemático. Por quê? Se a gente considerar que manteve a mesma quantidade de bem dos outros bens, né, a compra da mesma quantidade dos outros bens, o gasto vai diminuir, porque o preço dele diminuiu. Só que pode ser que ele tenha comprado mais quantidade dos outros bens. E o gasto, né, se ele comprou muito mais dos outros bens, o gasto pode ter aumentado. Ou, né, se ele comprou de uma forma que compensou, fez uma compensação geral, o gasto pode ter ficado igual. Ou seja, não dá para cravar. Ó. Não foi dito nada no enunciado a respeito de como ficou o consumo dos demais bens após a redução de preço. Apenas que a mesma quantidade do bem Z. Entenderam o conselho do Raposinho? Então, pelo conselho do Raposinho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos eliminar a letra C. E aqui do meu lado, ó, bem aqui do meu ladinho, nós temos a letra E, que fala que a renda real do consumidor aumentou em 10% devido à alteração dos preços. Aí, o Raposinho tem razão. Muita gente boa vai cair na pegadinha. Por quê? Diminuiu 10% os preços dos 9 bens, então a renda aumentou em 10%. Cuidado, cuidado. O que diminuiu 10% foram em 9 bens, tem um bem que não mudou. Então não vai ser 10%. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Não vai ser 10% o aumento da renda. Ó. Alteração da renda real. Vamos supor que cada um dos bens na situação inicial tem o mesmo preço unitário de R$10. São 10 bens a R$10. E o consumidor compra apenas uma unidade de cada item. Então, quanto é que ele vai gastar? Então, a renda necessária para consumir uma unidade de cada item será 10 a quantidade, né, cada um dos bens, vezes R$10, R$100. Então, com R$100 ele comprou uma unidade de cada bem. Maravilha! Após a diminuição dos preços dos bens em 10%, com exceção do Z,
a renda necessária para consumir uma unidade de cada item será 9 unidades vezes R$9. Por quê? Caiu 10%, né? 10%, você diminuiu 10% em R$10, cai para 9%. Mais uma vezes R$10, que é o benzê. O benzê não mudou o preço. Então, vai ser 9 vezes 9 vai dar 81. Então, 1 vezes 10 vai dar 10. Então, ele vai gastar 91. Qual que é o aumento da renda relativa, né? Qual é o ganho de renda? A economia de renda vai ser de 100 menos 91, R$9. E em termos percentuais, a economia será de 9%. Portanto, está aí a pegadinha, amigos e amigas. Não foi uma redução de 10%. Foi uma redução de 9%, ou qualquer outro tipo de redução, né? Eu dei um exemplo com preços lineares, com preços valendo R$10, bem fácil, né? Então, é muita pretensão cravar que vai ser 10%. Está errada a letra E. Beleza, a letra D de dado fala que a elasticidade real, da renda real, da demanda do consumidor pelo bem Z é não negativa. Será que é isso? Vamos lá, elasticidade e renda da demanda. Vamos pensar aqui. Elasticidade e renda da demanda, vamos ficar aqui em cima para não atrapalhar, pode ser pensada como a variação da quantidade demandada de bens quando o agente econômico sofre alteração na sua renda. Maravilha. No caso de bens normais, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é aumentar a quantidade demandada deste bem. Exemplo clássico, a carne de primeira. Você ganhou um aumento de salário. O que você vai fazer? Você vai comprar mais daqueles bens que você considera normais. Então você vai comprar mais picanha para comemorar. Então, elasticidade de renda da demanda é maior do que zero nesse caso. E no caso de bens inferiores, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é diminuir a quantidade demandada deste item. Exemplo, a carne de segunda. Você ganhou um aumento de salário, você consome menos salsicha, por exemplo, né? Considerada carne de segunda, e vai consumir mais picanha. Então, no caso do bem inferior, a salsicha, a elasticidade de renda da demanda é menor do que zero. Estou dando só um exemplo, né? Tem gente que adora salsicha, né? Então, a questão de bem normal, bem inferior, tem muito a ver com o gosto da pessoa, né? Então, dando só exemplos na média. Beleza? Do enunciado, temos que após a redução dos preços de 9 bens, que resultou em um aumento na sua renda em termos relativos, né? O consumidor não alterou a quantidade demandada pelo bem Z. Logo, né? Em outras palavras, a quantidade demandada pelo bem Z não diminuiu. Logo, não se trata de um bem inferior, porque a renda dele aumentou, né? Aumentou aí naquele nosso exemplo em R$9, e a quantidade do bem Z não diminuiu, né? A quantidade demandada. Então, você não pode dizer que o Z seja um bem inferior. Se Z não é o bem inferior, a sua elasticidade de renda não é menor do que zero. E aí a gente confirma que o gabarito é letra D. Está bem enrolada nessa questão. Ela usa aqui não é negativa. Não é negativa. Quando você fala é não negativa, dá uma bugada na cabeça, né? Que você tem a dupla negativa aqui, né? Não negativa, você fica meio confuso. Mas realmente é o gabarito. Professor, e a letra A e a letra B? Fala que o bem Z não tem complementos entre os demais bens que o consumidor compra e o bem Z não tem substitutos entre os demais bens que o consumidor compra. A gente ficou confuso, professor, porque a demanda do bem Z não alterou. Então, em princípio, ele não teria complemento, não teria substituto. Aí vai a primeira malandragem que você precisa pensar. Se esse raciocínio estiver correto, né, esse raciocínio rápido estiver correto, a alternativa A e a alternativa B estariam certas ao mesmo tempo, o que não pode ser, né? Você não pode ter duas alternativas corretas para a mesma questão. Então não é bem isso, não é bem isso. Tem que estudar o quê? Estudar o conceito de elasticidade preço cruzada da demanda. É de onde vem o conceito de bem inferior e bem substituto. Desculpa, bem inferior não. Bem complementar e bem substituto. De elasticidade preço cruzada da demanda. Vamos estudar ela na definição. Sejam A e B dois bens distintos. Se a elasticidade preço cruzado da demanda entre A e B for maior do que zero, os bens A e B são substitutos. Exemplo clássico, manteiga e margarina. Se a elasticidade preço da demanda de A e B for negativa, os bens A e B são complementares. Aí é o caso clássico do brasileiro, arroz e feijão, né? Você não consegue pensar no arroz sem o feijão e vice-versa. E se a elasticidade preço cruzada da demanda de A e B for igual a zero, os bens A e B são independentes. Aí eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Algodão e urânio. Se mudar o preço do urânio, não vai afetar meu consumo de algodão. É a mesma coisa. Se mudar o preço de algodão, não vai mudar a minha quantidade demandada de urânio, né? Porque são bens independentes. Professor, mas o bem Z não seria um bem independente? Não dá para cravar que o bem Z seja um bem independente. Por quê, amigos e amigas? Vamos lá, vamos sair daqui para não atrapalhar aqui a minha... Vou ficar aqui nesse outro
nesse outro canto superior aqui, ó. Por quê, amigos e amigas? O cálculo da elasticidade de preço cruzado da demanda deve ser feito aos pares, ó, são A e B, né? E o que acontece? No enunciado, você não tem a informação da elasticidade de preço cruzado da demanda entre o bem Z e cada um dos outros bens. Teria que ter 9 elasticidade de preço cruzado da demanda igual a 0, né? Se tiver aí entre o bem Z e o bem A, o bem Z e o bem B, bem Z e o bem C e assim por diante, se todas forem igual a 0, aí você pode dizer realmente, né, que o bem Z não tem substituto nem complementar. Mas não foi dito nada disso, amigos e amigas. Portanto, estão erradas tanto a letra A quanto a letra B. E o nosso GABA, eu vou ficar do lado dele aqui, é a letra D de dado. Entendido as pegadinhas, o Raposinho, nosso economista sênior, estava certo, né? Cuidado com o enunciado, amigos e amigas. Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. E, opa, o nosso amigo economicão quer dar mais um recadinho. Diga aí, companheiro. Gostaram, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e seus comentários e compartilha, por favor, por favor. Muito bom, Raposinho. Raposinho, economicão, desculpa, vai dar ciúme isso. Muito bom, economicão. Espero vê-lo na nossa próxima questão. Tchau!